Já trazendo comentário tradicional de Nelson Egon Geiger. Bom dia, doutor Nelson. Bom dia, doutor Eduardo. Bom dia a todas as pessoas que estão atentas no nosso grande portal, o Clique Camaquã. Há poucos minutos, quando deixei minha esposa lá na academia dela porque não é a minha, simplesmente ao continuar com o veículo, logo em seguida, a casa próxima que eu passei tinha em sua frente, lá atrás das grades, na frente da casa, um Papai Noel sentado. Nós estamos exatamente num período de festas, um período de festas natalinas, período em que se comemora, pelo lado da cristandade, maior religião de todos os tempos, maior, que tem mais seguidores em todo o mundo, e uma época de se comemorar festivamente, não só o nascimento de Jesus, mas festivamente fazer uma comemoração com os parentes, com os amigos, com as pessoas vinculadas, através daquela festa que criou o personagem do Papai Noel. Há alguns críticos muito sérios, muito exageradamente sérios, na minha ótica, para achar que isso é invenção aí capitalista para vender, para fazer dinheiro. É bobagem. Na verdade, a invenção, a criação, e não está bem determinada ainda, da figura do Papai Noel, ela remonta lá, algum tempo atrás, lá na Alemanha, naquela zona lá, de alguém que quis presentear nessa época as pessoas. E aí criou-se o personagem. Não vejo nada de mal nisso, pelo contrário. Vejo o lado bom, o lado da afinidade entre as pessoas, o lado das pessoas se cumprimentarem, se abraçarem, enfim, não só as famílias, mas os amigos, os vizinhos, enfim, toda a sociedade. Isso é o lado bom. Então, e por falar exatamente nisso, eu quero dizer o seguinte, lá na família da minha esposa, quando chega nessas épocas, gostam de fazer reuniões e gostam de fazer um amigo secreto. Eu sempre indico um livro. Aí alguém quer me dar um presente, me dê um livro. Porque um livro sempre se aproveita. Eu vou comentar sobre livros aqui exatamente por causa disso. Porque se tira alguma coisa de útil, sempre se tira, com raríssimas exceções, ou com livros maldosos, mal intencionados. Existem aqueles livros hoje de incentivo à pessoa, de a pessoa se vencer na vida e outras coisas mais, que são os livros mais pragmáticos. Eu não sou muito não sou muito preso a esse tipo de leitura. Eu gosto mais da leitura histórica e da leitura romântica. Evidentemente, somado a isso, algumas coisas de investigação científica também que nos levam a aprender muitas coisas. Sempre se aprende alguma coisa num livro. Eu trouxe um livro aqui que tem um detalhe muito importante no final e eu vou falar. Não é um livro até meio grosso, meio grande, mas não é um livro que eu tenha me prendido muito a ele. E eu vou exatamente falar nisso. Sabe, quando jovem, quando adolescente, eu li toda a coleção de Edgar Rice Burroughs, que é o homem que inventou a figura do Tarzan. No início, o Tarzan era isolado, era sozinho. A figura da Jane foi introduzida bem mais adiante, quando os livros começaram a dar bom resultado, inclusive iram para o cinema primitivo, naquela década de 20 e 30, e aí ele introduziu depois a Jane na história do Rei dos Macacos, do Homem das Selvas, né? Eu li todos os livros de Sir Arthur Conan Doyle, que são os livros as histórias de Sherlock Holmes. Ele também escreveu outros tipos de livros, por exemplo, Ivanhoé, que é um livro sobre o tempo da Idade Média, também é dele. Li todos da Agatha Christie, que também são livros
policiais, de investigação, de coisas de mistério. São livros muito bons. Ian Fleming, criador do 007, esse já mais recente, aqueles no tempo da juventude, da adolescência, o Ian Fleming mais recente, porque as histórias do Ian Fleming são exatamente depois da Segunda Guerra em diante, né? Que é o Agente 007, o Agente de Sua Majestade. Eu li todos os livros de Erich Fromm. São livros que induzem, que levam a pessoa a refletir, a pensar, livros importantes, né? Eu li todos os livros dele. Eu li toda a coleção de Stephen Wallace. E tem um livro do Stephen Wallace que me marcou muito. Foi um dos melhores livros, um dos melhores romances que eu li na minha vida, Os 7 Minutos. Aliás, eu ando no encalço dele para fazer uma segunda leitura e ainda não encontrei. Parece difícil de se achar. Eu li todos os livros, isso bem mais atual, do Dan Brown. Aliás, faz uns 3 anos que ele não escreve nenhum. Todos. Desde o Código da Vinci, que não foi o primeiro, ele teve mais um, e teve um, inclusive, com outro escritor junto. Todos os livros dele, até sensacionais. São livros que prendem a atenção, que a gente quer terminar a história. Dan Brown é sensacional. Eu li toda a coleção, ainda em tempo de adolescência e juventude, de Júlio Verne. Todos os livros do Júlio Verne são muito bons. Aliás, o ano passado, um dos presentes que eu ganhei no Natal foi 20.000 Léguas Submarinas, que eu li de novo. Não vejo por que não ler de novo determinados livros. Victor Hugo, eu li todos, ou Victor Hugo, porque é francês. Toda a coleção dele não são mais pesados, mas ele escreveu grandes romances, né? Grandes histórias da época, da sua época, que vale a pena se ler. Eu li todos de Alexandre Dumas, que também se refere ao reinado de Luís XIII e Luís XIV. Eu li todos os livros de H.G. Wells. H.G. Wells é sensacional. E ele tem aquele livro, No Tempo que Não Se Pensava em Viagens Espaciais, né? Ele tem aquele livro que é a invasão da Terra por seres de outros planetas, né? A Guerra dos Mundos, é sensacional. Eu li do George Orwell alguns, e eu sempre repito aqui, eu já falei 500 vezes, é exagero, diversas vezes, no 1984, que é o livro que exatamente demonstra a atualidade que está ocorrendo no mundo com relação à mídia internacional, a facilidade hoje que se tem de contatos e, a pior de tudo, a facilidade que tem da pessoa ser sempre controlada por outros. E nesses outros, pelo H.G. Wells, era o governo. Perdão, pelo George Orwell, em 1984, era o governo. Mais recentemente eu li, e ainda tem um que eu estou lendo, do C.S. Lewis, né? C.S. Lewis. São muito pesados, são livros muito pesados, mas muito importantes. C.S. Lewis, que começou como um ateu e se transformou num homem cristão, converteu-se e escreveu de forma sensacional a diferença, o entendimento da teologia com relação às histórias sagradas e com relação à atualidade. Só que a atualidade dele era o início do século passado. Ele morreu velho, mas ainda atento, lúcido com relação a essas coisas. São livros muito bons. E esparsamente no passado li muita coisa boa. Henryk Sienkiewicz, que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 1938, o melhor livro dele para mim é Quo Vadis, que conta a história de São Pedro, né? O apóstolo Pedro. Do Lewis Wallace, eu li um livro sensacional, que eu sempre recomendo para as pessoas, que é também da época de Cristo, que é Ben-Hur. Lewis Wallace não era um escritor, Lewis Wallace era um general do exército norte-americano da Guerra da
independência, da Guerra da Secessão deles, e que depois foi senador e governador do estado do Novo México. Eu li de Margaret Mitchell, E o Vento Levou, eu li de Alexandre Dumas, eu falei já, e um livro sensacional também, de James Hilton, né? Que é um livro sensacional, Horizonte Perdido, um livro pequeno, mas muito bonito, conta a história de Shangri-La. Não é essa praia que tem aqui, mas da fonte da juventude existente lá no Tibete também. Esse é depois, entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial. Atualmente eu li, já falei aqui algum dia atrás, e este livro que eu vou falar de novo, eu li 4 vezes, que é A Pequena História do Cristianismo, né? Que é de um escritor ainda vivo, é um professor de Harvard e professor da Universidade da Austrália, lá, Geoffrey Blaney. Li 4 vezes, porque cada vez que se lê, se aprende mais alguma coisa. É um dos livros sensacionais. E brasileiros, não podemos deixar de lado. Laurentino Gomes, foi o mais atual que eu li, os últimos, a trilogia dele, não li o 4º que ele publicou agora, do nosso gaúcho Érico Veríssimo, O Tempo e o Vento, toda a sua coleção. E, claro, os nossos grandes poetas, Castro Alves e Gonçalves Dias, e outros tantos do Brasil da época da época do 2º grau, do término do 2º grau, que eram livros muito debatidos. E um livro que eu quero mencionar hoje, que é esse aqui, foi escrito por Taylor Caldwell, uma escritora norte-americana, não sei se ainda é viva ou não. O livro é muito grande, conta aqui na aba que ela levou 46 anos compilando dados para escrever essa história, que se chama Médico de Homens e de Almas, e se refere à história do evangelista Lucas. Todos sabem que nós temos 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 3, Mateus, Marcos e João, foram discípulos de Jesus. Lucas era grego, os outros 3 eram judeus. Lucas era grego, nunca conheceu Jesus Cristo, mas da mesma época, embora fosse contemporâneo, e escreveu o livro depois que se converteu. Ele escreveu o livro, não, escreveu o Evangelho, depois se converteu. E essa Taylor Caldwell fez uma investigação, morou 30 anos lá em Israel, lá naquela zona, fazendo uma investigação, Grécia também, sobre o Lucas, que era médico. Esse evangelista, além de tudo, era um médico. E ela conta a história dele, para mim, é o melhor dos evangelhos. Cada um tem o seu gosto, eu gosto muito porque ele era mais erudito que os outros também, ele era mais preparado, e ele escreveu este livro sem que fosse contemporâneo, ou pelo menos que fosse contemporâneo junto com Jesus, enquanto Jesus estava vivo. Não, ele escreveu depois, porque ele era contemporâneo, mas não conheceu em vida Jesus Cristo. O livro é bastante grande, é até meio cansativo às vezes, mas como de Margaret Mitchell, O Vento Levou, um livro grande, cansativo, às vezes, mas bom de ler quando a gente começa a prender atenção. Esse livro aqui tem um detalhe importante, eu vou encerrar hoje aqui, porque nós estamos em uma época de comemoração do nascimento de Jesus Cristo, creiam ou não creiam, aqueles que não querem acreditar, que não acreditem. Como um dos livros mencionados aqui, que eu mencionei há pouco, do professor Geoffrey Blaney, ele diz uma coisa muito interessante. Quer dizer, alguém que teve 30 e poucos anos de vida, só em 3 anos teve vida pública, não tinha dinheiro, não tinha cargo, não tinha poder, não tinha sequer lugar onde morar, morava na casa dos amigos quando estava pregando, e fez uma pregação, e até hoje, no mundo inteiro, as suas ideias estão aí e unem a maior parte de pessoas adeptas ao cristianismo, a maior parte de pessoas do mundo. Esse homem, segundo Geoffrey Blaney, que deixa em dúvidas no livro dele, deixa para a pessoa entender
o que a pessoa entende, esse homem até hoje movimenta escritores, movimenta pesquisadores, movimenta tudo. Por quê? Se não teve poder, diferentemente de um Napoleão Bonaparte, que com o poder que teve, gerou da história dele mais de 600 mil livros. Quantos livros se escreveram sobre Jesus? Milhões e milhões. Por quê? O Geoffrey Blaine deixa isso no ar. E então eu encerro aqui, voltando ao livro do Médico de Homens em Almas, que é a história do evangelista Lucas, porque tem um episódio aqui, destacado no final da página, que a escritora, na sua busca, descobriu. Na mesma hora em que se tem escrito nos Novos Testamentos que Jesus morreu na cruz, nessa mesma hora ocorreu um grande terremoto em Niceia, no mesmo dia, no mesmo ano, na mesma hora. No ano 4 da 202ª Olimpíada. As Olimpíadas são anteriores a Jesus, todos sabem, vem lá da Grécia Antiga. Pois nesse ano, nesse momento, na mesma hora, no mesmo dia, ocorreu um grande terremoto. Está escrito em livros de autores daquela época, como Flagon, que eu não sei quem é, que uma grande escuridão inexplicável aos astrônomos da época e até hoje cobriu toda a Europa, toda a Europa. De acordo com Tertuliano, outro escritor daquela época, os relatórios romanos registram uma escuridão completa e universal que afligiu inclusive o Senado romano, então reunido, e lançou a cidade de Roma em tumulto, pois não havia tempestade, não havia nada. Os relatórios dos astrônomos gregos e egípcios registram que essa escuridão foi tão intensa que até mesmo os cientistas se alarmaram. O povo gritava em pânico pelas ruas. Os pássaros abrigavam-se nos seus ninhos e o gado procurou estábulos. No entanto, não existe registro de nenhuma eclipse naquele dia e naquela hora. Aliás, nem havia previsão e não era esperado e não aconteceu. Era como se o Sol houvesse tirado o sistema do ar, se o Sol tivesse se apagado. E o final desta nota é o mais importante. Relatórios incas e relatórios maias. Aqui na América, naquela época sequer conhecida do Oriente, sequer sabido da existência. Esses relatórios fazem referência daquele mesmo dia e daquela mesma hora como uma grande ocorrência de uma grande escuridão no mundo. Então, quem não quiser acreditar, não acredite. Mas, por se comemorar o nascimento de Jesus na próxima segunda-feira, então eu, com licença do meu ilustre amigo Dr. Eduardo e com licença das pessoas que estão me ouvindo, preferi falar dessas coisas, deixando política de lado. Mas nós voltaremos aos assuntos políticos em outras ocasiões. Agora, glória a Jesus Cristo, o maior homem que o mundo já teve. Bom dia. Bom dia, doutor. Bom dia, doutor Nelson Egon Geiger.